Por um momento, milhões de pessoas, recém-libertadas da escravidão no Egito, vagando por uma terra inóspita, sob um sol escaldante, sem um lar fixo. Este era o povo de Israel, uma nação recém-nascida, mas ainda em formação, um povo que havia visto a mão poderosa de Deus operar milagres espetaculares, desde as pragas no Egito até a abertura do Mar Vermelho. No entanto, mesmo com todas essas evidências sobrenaturais, eles eram um povo propenso à murmuração, à dúvida e à desobediência. Eles precisavam de algo mais do que apenas um guia no deserto. Precisavam da presença tangível de seu Deus. Foi nesse contexto de deserto, de dependência e de uma busca por identidade que Deus revelou um projeto arquitetônico divino e surpreendente, o tabernáculo. Não era apenas uma tenda, mas a tenda da reunião, um santuário portátil, meticulosamente projetado nos mínimos detalhes, para ser o lugar onde o Deus Santo habitaria em meio ao seu povo. Cada tábua, cada cobertura, cada utensílio, cada cortina, tudo foi especificado por Deus no Monte Sinai. Era um testemunho visível da aliança, um lembrete constante de que, apesar de suas falhas, Deus estava com eles. E, finalmente, após meses de trabalho e obediência fiel, o tabernáculo foi erguido. A Bíblia descreve esse momento em Êxodo 40, 34, 38, com uma grandiosidade de tirar o fôlego. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. E todas as vezes que a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel partiam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não partiam até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Era a presença de Deus em sua forma mais pura e visível. A glória Shequina de Deus havia descido, selando o tabernáculo como seu lar terrestre. O projeto estava completo, aprovado e habitado pela divindade. O contexto imediato de Números é a organização desse acampamento sagrado, a contagem do povo para o serviço e a guerra, e o estabelecimento das responsabilidades de cada tribo, especialmente os levitas. Tudo estava em ordem, pronto para o próximo passo na jornada rumo à terra prometida. Com o tabernáculo erguido, com a nuvem de glória pairando, tudo estava pronto para a grande dedicação. Mas o que aconteceu a seguir não foi o que ninguém esperava. Uma sequência que para muitos se tornaria a parte mais tediosa da Bíblia, um enigma de repetição que poucos ousam desvendar. A parada inesperada da dedicação, um ritual impecável. Imagine o cenário vibrante do deserto naqueles dias. O tabernáculo, com suas cores e brilhos, erguia-se majestoso no centro do acampamento, a nuvem da glória de Deus pairando sobre ele, um sinal inquestionável de sua presença. Era um dia de grande expectativa para o povo de Israel, um dia de celebração e profunda reverência. A dedicação do tabernáculo era um marco, o ponto de partida oficial para a adoração e o serviço a Deus na forma que ele havia ordenado. As 12 tribos, organizadas em seus acampamentos ao redor do santuário, observavam com os corações cheios de uma mistura de temor e alegria. Então, Deus deu uma instrução específica e, como sempre, detalhada. Cada líder tribal, em um dia diferente, traria sua oferta de dedicação, um por dia, durante 12 dias. E o capítulo 7 de Números começa a descrever a primeira dessas ofertas com uma minúcia que nos captura. No primeiro dia, Naasson, filho de Aminadab, da tribo de Judá, se aproximou. E o que ele trouxe?
A Bíblia detalha em Números 7, 12, 17, um prato de prata de 130 siclos de peso e uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambas cheias de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares. Um vaso de ouro de 10 siclos, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano, para holocausto. Um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, cada item, cuidadosamente selecionado, cada sacrifício meticulosamente preparado. Era uma oferta digna de um Deus santo, representativa da prosperidade e devoção de sua tribo. O prato e a bacia de prata, o vaso de ouro, a flor de farinha com azeite, o incenso aromático e os animais para holocausto, oferta pelo pecado e sacrifícios pacíficos. Tudo falava de adoração, purificação, comunhão e sustento. Era uma oferta completa, rica em simbolismo e valor material. Naasson, como líder da tribo mais proeminente, deu o exemplo, e sua oferta foi, sem dúvida, um ato de profunda fé e obediência. Os sacerdotes aceitaram a oferta. A fumaça dos sacrifícios subiu ao céu, um aroma agradável ao Senhor. Aquele dia foi um dia de celebração e cumprimento da palavra divina. O povo deve ter sentido a alegria e a santidade daquele momento. A espera agora era pelo 2º dia, para ver qual líder seguiria o exemplo de Naasson. Mas para a surpresa de todos, e para o que se tornaria um dos maiores mistérios bíblicos, o dia seguinte trouxe algo que desafiaria a lógica humana e o registro bíblico, algo que, ao invés de variar, repetiria: o mistério da mesmice, a narrativa que desafia a lógica humana. E então, o 2º dia amanheceu. E no 2º dia, Netanel, filho de Zuar, líder da tribo de Issacar, se aproximou com sua oferta. Você esperaria uma variação, talvez uma descrição mais concisa ou, quem sabe, uma diferença sutil para marcar a individualidade de cada tribo, não é mesmo? Mas o que Números capítulo 7 registra é algo que tem intrigado estudiosos da Bíblia por séculos. A descrição da oferta de Netanel é idêntica, palavra por palavra, vírgula por vírgula, à oferta de Naasson. Os mesmos pratos de prata, as mesmas bacias de prata, o mesmo vaso de ouro, os mesmos tipos e quantidades de animais para holocausto, oferta pelo pecado e sacrifícios pacíficos. E não parou por aí. No 3º dia, o líder da tribo de Zebulon, Eliabe, filho de Elom, trouxe a sua oferta e, mais uma vez, a descrição é exatamente a mesma. E assim sucessivamente, por 12 longos dias, 12 líderes tribais se aproximaram, cada um com sua oferta, e cada oferta é descrita com a mesma e exaustiva repetição nos versículos 7, 12 a 7, 83. É como se o texto bíblico, geralmente tão conciso e direto, tivesse se permitido uma redundância que parece, à primeira vista, totalmente desnecessária. Por que o Espírito Santo inspiraria um registro tão repetitivo? Em outras passagens da Bíblia, quando eventos se repetem, somos informados com uma nota simples: e os outros fizeram o mesmo. Ou, e os reis que se seguiram fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, seguindo os passos de seus pais. Mas aqui, em Números 7, somos levados a ler cada detalhe, cada item, cada quantidade, 12 vezes seguidas. É uma peculiaridade que faz muitos leitores simplesmente pularem o capítulo, considerando-o maçante, um mero registro administrativo sem grande valor espiritual. Mas será que é apenas isso? Ou será que essa aparente mesmice esconde uma mensagem tão profunda que a sua repetição é, na verdade, a própria chave para desvendar o seu verdadeiro significado? Afinal, a Bíblia não desperdiça palavras. Cada palavra, cada frase, cada repetição tem um propósito divino. Será que Deus queria nos testar?
ou a repetição que desafia nossa busca por novidade e originalidade e nos convida a enxergar além do óbvio, a revelação da unidade na igualdade, uma sinfonia divina. Por que essa repetição exaustiva? A primeira e talvez mais impactante revelação que surge dessa aparente monotonia é a da unidade e igualdade perante Deus. Imagine a complexidade social de Israel. Havia tribos maiores e menores, mais ricas e menos ricas, com mais influência ou menos destaque. Judá, por exemplo, era a tribo da realeza, de onde viriam os reis e eventualmente o Messias. Manassés e Efraim eram grandes tribos. Benjamim era uma das menores. Cada tribo tinha sua própria história, seus próprios recursos e sua própria identidade. Em qualquer sociedade humana, esperaríamos que as ofertas refletissem essas diferenças. O líder de uma tribo mais rica talvez trouxesse mais ouro ou mais animais. O líder de uma tribo menor, talvez algo mais modesto. Mas o que número 7 nos mostra é exatamente o oposto. Não importa se era Naasson de Judá ou a Ira de Naftali, a oferta era precisamente a mesma. Os mesmos pesos de prata, as mesmas quantidades de farinha e azeite, o mesmo vaso de ouro com incenso, os mesmos 3 animais para holocausto, um bode para oferta pelo pecado e os mesmos 15 animais para sacrifício pacífico. Não houve espaço para comparações, para vanglória, para a ideia de que a oferta de uma tribo era superior à de outra. A aparente monotonia era, na verdade, uma sinfonia de igualdade divina. Deus estava ensinando ao seu povo, e a nós, uma lição fundamental. Diante dele, todos somos iguais. A grandiosidade de uma tribo não a tornava mais merecedora. A pequenez de outra não a diminuía. O valor da oferta não estava na sua quantidade comparativa, mas na sua conformidade com a instrução divina. Todos, sem exceção, tinham o mesmo acesso ao tabernáculo, a mesma oportunidade de purificação e comunhão, e a mesma expectativa de serem aceitos por Deus. Este é um mini-clímax crucial na nossa compreensão. O que parecia uma falha narrativa, um detalhe tedioso, revela-se um poderoso ensinamento sobre a essência do caráter de Deus e a natureza da verdadeira adoração. Não é a quantidade que impressiona a Deus, mas a obediência e o coração. E como isso se aplica a nós, nos dias atuais? Vivemos em uma sociedade que valoriza a individualidade e a diferenciação. Queremos que nossas contribuições se destaquem, que sejam únicas, que mostrem nossa criatividade e esforço pessoal. E há valor nisso. Mas número 7 nos lembra que, em questões de fé e serviço a Deus, há um princípio fundamental de igualdade que não podemos ignorar. Diante da cruz, somos todos pecadores resgatados pela mesma graça. Nossas ofertas, seja nosso tempo, nossos talentos, nossos recursos, são valorizadas não por sua comparação com as de outros, mas por serem entregues com um coração íntegro e obediente à vontade de Deus. O trabalhador que oferece seu dia de trabalho honesto é tão valoroso quanto o empresário que doa grandes somas. O jovem que serve em sua igreja com um coração puro é tão valoroso quanto o pastor que lidera multidões. A igualdade perante Deus não anula a singularidade de cada um, mas a coloca em seu devido lugar. Somos partes de um corpo, cada um com sua função, mas todos unidos pela mesma fé e o mesmo propósito. Essa é a beleza da comunhão que a aparente repetição nos revela. Mas há algo ainda mais profundo por trás dessa obediência exata. Porque Deus se importou tanto com cada detalhe sendo repetido e o que isso nos diz sobre a obediência e a comunicação divina. O valor da obediência e da singularidade no coletivo, curiosidades e reflexão. A repetição exaustiva em número 7 não apenas enfatiza a igualdade das tribos, mas também sublinha a importância da obediência detalhada e da fidelidade. Para a mente humana,
a eficiência ditaria uma nota de rodapé. E os demais líderes ofereceram as mesmas coisas. Mas para a mente divina, a instrução precisa ser replicada em cada um de seus pormenores. Por que essa insistência na precisão? Porque a obediência a Deus não é cega, mas um ato de confiança. Não é sobre apenas fazer algo, mas fazer da maneira que Ele instruiu. Para um povo que havia sido escravo e que estava aprendendo a viver sob a lei e a aliança de Deus, cada detalhe era uma lição de dependência e de reconhecimento da autoridade divina. Não era sobre o que cada líder pensava ser a melhor oferta, mas sobre o que Deus havia determinado como a oferta aceitável. Uma curiosidade bíblica frequentemente ignorada, mas de imensa importância, surge no final do capítulo 7, precisamente em Números 7:89. Após a longa lista das ofertas, após os 12 dias de dedicação, o texto revela: quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que estava sobre a arca do testemunho entre os 2 querubins. Assim ele lhe falava. Perceba o prenúncio. A dedicação do tabernáculo e as ofertas não eram apenas um ritual. Elas abriram caminho para a comunicação direta e contínua entre Deus e Moisés. A obediência do povo na dedicação do santuário e na apresentação das ofertas, conforme a vontade de Deus, resultou na restauração plena da comunicação. A glória de Deus já havia enchido o tabernáculo, mas agora a voz de Deus podia ser ouvida novamente de forma clara e pessoal, um testemunho de que a aliança estava firmemente estabelecida. A obediência do povo era a condição para essa intimidade renovada com o Eterno. A obediência não é um fardo, mas a chave para desvendar a presença e a voz de Deus em nossas vidas. A singularidade de cada líder não era anulada pela oferta padronizada, mas expressa em sua fidelidade em cumprir a mesma instrução. Cada um trouxe com seu próprio coração, sua própria devoção, seu próprio sacrifício. A padronização era externa, a entrega era interna e pessoal. Reflita sobre isso. Em um mundo onde somos constantemente incentivados a ser originais, a obediência a preceitos divinos que parecem repetitivos ou antiquados pode parecer monótona. Mas Números 7 nos desafia a ver que a verdadeira originalidade está em um coração que se submete voluntariamente à vontade de Deus, que encontra beleza e propósito em seguir seus caminhos, mesmo quando parecem simples ou repetitivos. É na fidelidade aos pequenos detalhes que revelamos a profundidade da nossa fé. Mas há algo ainda mais profundo. Por que essas ofertas específicas? O que esses pratos de prata, as bacias, o ouro, o incenso, a farinha e, especialmente, os animais, realmente representavam para um povo no deserto e como eles apontam para uma verdade universal que transcende o tempo e as culturas? A resposta a essa pergunta é o verdadeiro clímax de Números 7, uma revelação que liga o deserto de Sinai à nossa salvação hoje. O clímax inesperado, a oferta que antecipa o futuro. Chegamos ao cerne do mistério de Números 7, a revelação que transforma o que parecia um registro tedioso em uma das passagens mais ricas e proféticas da Bíblia. Cada item daquelas 12 ofertas idênticas não era apenas um objeto de valor material, era um prenúncio, uma sombra, um apontador para a oferta perfeita e definitiva que viria séculos depois. Vamos desvendar esse enigma. Primeiro, os pratos de prata e as bacias de prata. Na Bíblia, a prata frequentemente simboliza a redenção, o preço do resgate. Em Êxodo 30, 13 e 16, por exemplo, o ciclo de prata era o preço do resgate pela alma.
Em um sentido mais amplo, a prata falava da purificação e do preço a ser pago para se achegar a um Deus santo. Essas ofertas de prata, dadas por 12 tribos, prefiguravam a redenção que seria oferecida a toda a humanidade. Em seguida, o vaso de ouro. O ouro, por sua vez, é o metal mais precioso e simboliza a divindade, a glória, a realeza e a pureza de Deus. O ouro estava presente nos utensílios mais sagrados do tabernáculo, como a Arca da Aliança. Essas ofertas de ouro representavam a santidade e a majestade de Deus, e a glória daquele que viria para ser o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. As ofertas de manjares, flor de farinha amassada com azeite, eram símbolos da vida e do sustento. A farinha feita do trigo é alimento básico, representando a vida sem pecado e a nutrição espiritual. O azeite simboliza o Espírito Santo, a unção e a consagração. Juntos falavam de uma vida oferecida em pureza, capacitada pelo Espírito de Deus. O incenso, com seu aroma agradável que subia a Deus, simbolizava as orações do povo e a intercessão. Era uma representação do louvor e da comunhão que se eleva aos céus. E, finalmente, os animais, os bois, carneiros, bodes e cordeiros, cada um com seu propósito. O holocausto, totalmente queimado, simbolizava a consagração total e a expiação. A oferta pelo pecado e pela culpa, a purificação de transgressões. E os sacrifícios pacíficos, a comunhão e a paz restaurada entre Deus e o homem. Todos esses sacrifícios apontavam para um único e definitivo sacrifício. Número 7 não é sobre a repetição da oferta, mas sobre a repetição da promessa. Cada dia, uma nova camada da história da salvação sendo revelada. Essas 12 ofertas idênticas eram como 12 declarações proféticas, repetidas em uníssono, que juntas pintavam um retrato vívido do Messias que haveria de vir. Aquele que seria o resgate, prata, o rei divino, ouro, a oferta perfeita e sem pecado, farinha e azeite, o intercessor, incenso, e o sacrifício supremo, os animais, que expiaria os pecados de uma vez por todas, trazendo paz e comunhão eterna com Deus. O contraste emocional aqui é poderoso. O que começamos a ler como um capítulo tedioso e redundante, de repente se ilumina, revelando-se uma tapeçaria profética que culmina em Jesus Cristo. A monotonia se transforma em melodia, a repetição em reafirmação gloriosa da maior história de amor e redenção já contada. As ofertas de número 7 foram aceitas por Deus, não apenas pelo seu valor intrínseco, mas porque eram um vislumbre do grande sacrifício que estava por vir. Elas eram, de fato, a oferta que ninguém entendeu em sua plenitude, até que a verdadeira oferta viesse. Resolução e aplicação pessoal. O legado de uma oferta. A compreensão de número 7, uma passagem que muitos pulam ou consideram um mero detalhe histórico, muda radicalmente nossa perspectiva sobre a adoração, a obediência e o valor de cada ato de serviço a Deus. Não há pequenas ofertas ou pequenas obediências quando feitas com um coração disposto e em conformidade com a vontade divina. O que parecia irrelevante revela-se um poderoso ensinamento sobre a uniformidade da graça e a universalidade da redenção. A relação com os dias atuais é inegável. Em nossa busca por significado e propósito, muitas vezes tendemos a querer realizar grandes feitos, a nos destacar, a buscar o extraordinário. Mas número 7 nos lembra que Deus valoriza a fidelidade nas pequenas coisas, a obediência aos seus mandamentos, a uniformidade do nosso amor e serviço. Ele valoriza a unidade de sua igreja, onde não há distinção de status, riqueza ou talento quando se trata da entrega do coração a Ele.
Assim como os líderes tribais entregaram ofertas idênticas, nós somos chamados a entregar a mesma fé, o mesmo amor e o mesmo serviço, cada um a seu modo, mas sob os mesmos princípios divinos. Nossas ofertas hoje não são mais pratos de prata ou sacrifícios de animais, pois a oferta perfeita já foi feita por Jesus Cristo. Mas nossas ofertas se manifestam em nosso tempo, nossos talentos, nossos recursos, nossa oração, nosso serviço ao próximo, nossa busca pela santidade. Deus as vê e Ele as valoriza quando são entregues com um coração que compreendeu a grandiosidade de sua graça e a suficiência de Cristo. A busca por unidade na igreja, o valor da obediência em atos simples do dia a dia, tudo isso encontra eco nas profundas lições de Números 7. Mas a maior questão que permanece é: se Deus valoriza tanto a obediência e a unidade em ofertas que apontavam para Cristo, o que Ele espera de nós, que já o conhecemos, que vivemos na plenitude da nova aliança, com o Espírito Santo habitando em nós? A resposta, sem dúvida, é uma vida de gratidão, de serviço amoroso e de constante busca por sua vontade, sabendo que cada ato de fé é uma oferta que lhe agrada. O capítulo 7 de Números, antes um mistério de repetição, agora se revela como uma joia preciosa, um testemunho da perfeita igualdade de Deus, da importância da obediência e, acima de tudo, da prefiguração gloriosa de Jesus Cristo, a única e perfeita oferta que ninguém entendeu em sua totalidade até que Ele viesse. Se você foi abençoado e teve sua visão expandida por esta revelação, deixe seu comentário abaixo compartilhando suas reflexões. Sua interação é muito importante para nós. E se você ainda não é parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal Entenda a Palavra, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe este conteúdo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. No nosso próximo vídeo, vamos aprofundar ainda mais na jornada do povo no deserto e explorar os desafios da liderança em face da murmuração. Será que um líder humano consegue suportar o peso de um povo tão obstinado? Não perca. Até lá, que a palavra de Deus continue iluminando seus passos.